Termina a greve dos rodoviários e os ônibus devem circular normalmente nesta quarta-feira. Com o fim da greve, a Justiça revogou ontem mesmo a decretação da prisão da diretoria do sindicato da categoria. Governador José Mello reúne em Brasília com representante do BID em busca de recursos para o Amazonas. Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Tibamania e Dupla Sena acumulam. Barcelona assedia jogador da equipe do Flamengo que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agência de classificação de risco rebaixa a nota da Odebrecht. Empresa britânica admite propina e diz que vai colaborar com as investigações da Lava Jato. Presidente Michel Temer coloca as Forças Armadas à disposição dos estados para combater a crise no sistema penitenciário. Febre amarela. Sobe para 53 o número de mortos em Minas Gerais. Mutirão carcerário libera mais de 430 presos provisórios no estado do Amazonas. Polícia registra 2 homicídios nas últimas 24 horas em Manaus. Um no bairro da Compensa e outro no São José. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora. 5:48 em Manaus. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante a maior parte do dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Depois da previsão de 35 milímetros de precipitação pluviométrica para ontem, o Climatempo prevê mais 14 milímetros para hoje e diz que a probabilidade é de 75%. Para o CPTEC INPE, a probabilidade da ocorrência de pancadas de chuva de curta duração com trovoadas a qualquer hora do dia é de 90%. A temperatura máxima de hoje deve ficar nos 30 graus centígrados de acordo com o Climatempo e 31 graus segundo o CPTEC INPE. O Rio Negro subiu mais 15 centímetros de segunda para terça-feira. O nível em relação ao mar está em 21 metros 16 centímetros. Os aeroportos de Manaus operam no momento sem restrições para operações de pousos e decolagens. Hoje é quarta-feira, 18 de janeiro. É o 18º dia do ano do calendário gregoriano. Faltam 347 para acabar o ano. Dia de Santa Maria da Hungria. Hoje também se comemora o Dia do Esteticista. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Francisco Pizarro fundava em 1535 a cidade de Lima, no Peru. O explorador britânico James Cook é o primeiro a desembarcar no Havaí em 1778. Em 1822, José Bonifácio era nomeado chanceler brasileiro. Nasce em 1926 o escritor brasileiro Altran Dourado. Em 1996, a cantora Madonna chegava à Argentina sob protestos da população para a gravação do filme Evita. Morre em 2013 o ator, diretor e produtor Valmor Chagas. 5:50 em Manaus. Após 12 horas de paralisação total das linhas de ônibus do transporte público de Manaus, os membros da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Manaus voltaram atrás e determinaram que os profissionais retornassem ao serviço no fim da tarde de ontem. Um ônibus da linha 640 chegou a ser apedrejado pela população na Cidade Nova, Zona Norte, após deixar a garagem da empresa União Cascavel. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir de Oliveira Silva, informou que a medida para o fim da greve aconteceu após a Justiça do Trabalho determinar a prisão dos representantes da diretoria do sindicato. Muitos trabalhadores voltaram para casa após o anúncio da greve. Givancir pediu que os profissionais do turno noturno voltem ao trabalho ainda nesta terça-feira. Mais de 500 mil pessoas foram prejudicadas com a paralisação de 100% da frota. Sobre a multa solicitada pelo Sinetran no valor estipulado de R$50 mil por hora, Givancir disse que acredita no equilíbrio da justiça e que os representantes vão solicitar a anulação do pagamento. Ainda de acordo com o presidente, após ficarem sabendo sobre os mandados de prisões nos nomes dele, de Josildo de Oliveira Silva, vice-presidente, dos diretores Elcio Campo Rego, João Batista Rodrigues do Nascimento, Jaildo de Oliveira Silva e Josenildo de Oliveira Silva, todos decidiram abandonar as garagens e se manter reclusos para evitar as detenções. Os locais para onde a diretoria foi enviada não foi informada. É óbvio que é assim que ficamos sabendo, todos nós das garagens, avaliamos melhor e pedimos para os motoristas e cobradores voltarem a trabalhar normalmente. 5:51, vamos às ruas da cidade. Pelegrini, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, Edson Melo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, qual é a situação de momento em termos de transporte coletivo? Os ônibus estão circulando? Muito bem, Eduardo, tudo tranquilo no transporte coletivo da cidade, os rodoviários voltaram a trabalhar, nossa unidade externa do Jornal da Manhã já esteve à frente das garagens, das principais, como a Global e a Eucatu, e a gente pode afirmar, Eduardo, que está tudo dentro da normalidade nos principais terminais da cidade.
Ontem o Dia do Trabalho, Adilson Marcel Dantas, havia revogado a prisão dos membros do sindicato assim que houve aquela reunião com o pessoal e se decidiu voltar ao trabalho. Ontem mesmo nós circulávamos pela cidade à tardezinha, tipo 5h15, 5h20, e vimos 2 ônibus só circulando. A esse momento já havia terminado a reunião, não é verdade, Peregrini? É isso aí, Eduardo. E naquele momento que nós, nessas horas que você estava pela cidade também, o programa Giro de Notícias já informara naquela ocasião que apenas 70 ônibus dos 1.400 que existem na cidade aí para cobrir o transporte coletivo de massa, estavam apenas dos 1.400, apenas 70 estavam rodando naquele momento. De todas as empresas ou só de uma ou outra empresa? De uma ou outra, Eduardo. Nós tínhamos aí 40 ônibus da empresa Açaí, 30 ônibus da Líder e 20 ônibus da Expresso Coroado. Era só o que tinha rodando naquele momento da cidade, a partir das 16 horas até as 18h30, era esse número de coletivos que havia na cidade. Agora, ontem a movimentação foi grande, né? Foi OAB, foi Procon, foi Defensoria Pública, foi Sinetran, foi Governo do Estado, foi Prefeitura, foi todo mundo para cima do sindicato. Pois é, todo mundo foi para cima, todo mundo foi a fim de tentar resolver a situação, Eduardo, que graças a Deus agora já está tudo resolvido. Eu já conversava agora pela manhã com as nossas fontes, conversava inclusive com o vice-presidente do sindicato, com o Josildo de Oliveira. Ele me dizia que hoje ainda tem, né, uma outra reunião com a Prefeitura de Manaus. O prefeito Arthur Neto chamou mais uma vez para ser a responsabilidade e vai ter uma outra reunião no dia de hoje. E o sindicato ainda não está satisfeito. Vai novamente a justiça tentar novamente uma movimentação de greve. Essa questão do dissídio de maio do ano passado foi determinação judicial, não é verdade? Eduardo, é a principal reivindicação, né, dos rodoviários essa. Segundo eles, o pagamento era para ter sido feito, mas ainda não foi feito. As empresas, inclusive, estão pagando multa por isso, uma multa de R$1.000 por mês, por não estarem pagando essa determinação judicial que já houve aí do ano passado, de maio do ano passado, para um aumento para a categoria de 8% referente ao ano passado. Ao meu modo de ver, Peregrini, é que está aí que reside o problema da questão. Abre espaço para o pessoal do sindicato, né? E por que eu digo isso? A partir do momento em que o sindicato patronal se acha no direito de desrespeitar uma determinação judicial com relação ao dissídio, o sindicato dos trabalhadores também acha que pode fazer isso. Daí a questão do problema de ontem, em que a cidade inteira ficou sem nenhum ônibus circulando durante pelo menos 12 horas, por isso que infelizmente aconteceu, quase 800 mil pessoas ficaram sem transporte coletivo no dia de ontem. Então outra reunião deve acontecer hoje, mas os ônibus estão sim circulando. Estão sim circulando, Eduardo. A população pode ficar tranquila, os ônibus já estão aí circulando em toda a cidade, depois aí de uma reunião feita pelo prefeito Arthur Neto, pelo vice-prefeito Marco Rota, chamaram a responsabilidade, chegaram a um acordo e antes mesmo de qualquer coisa que vai sentar com as duas partes, né? Tanto o Sinetran quanto o Sindicato dos Rodoviários vão sentar-se hoje, irão reunir, mas o prefeito não abriu mão, que antes mesmo dessa conversa, que antes mesmo de tentar a solução, os ônibus voltassem na manhã de hoje para que a população não fosse prejudicada mais uma vez. E assim foi, a gente pode afirmar, Eduardo Silva, que estamos aí nas ruas da cidade, podemos afirmar nesse momento que é tranquilo, já tem ônibus, tudo dentro da normalidade na questão do ônibus na cidade. Vamos torcer então que a reunião de hoje defina de forma definitiva essa situação e não ocorram mais greve no setor de transporte coletivo na cidade, Peregrini. É o que todos nós esperamos, né, Eduardo? Toda a população está esperando, toda a população está contando com isso, que se chegue aí a um acordo para que a população não seja mais uma vez penalizada. Ok, Peregrini, vamos mudar de assunto. Como é que está o tempo aí fora? O Clima Tempo disse que é de 75% a probabilidade de chover hoje 35 milímetros. E ontem nós tivemos uma chuvarada, acho que mais ou menos umas 3 a 4 horas de chuva, desde as 11 horas da manhã até umas 3h30 da tarde. Pois é, e não foi aquela questão de chuva isolada não, né, Eduardo? Foi uma chuvarada, né? Mesmo.
Foi um temporal que caiu em toda a cidade, muita água realmente, e nessa madrugada, Eduardo, por volta das 3h50 aproximadamente, já chovia em boa parte da cidade, na área da zona norte, da zona leste. Nesse momento já não tem mais chuva, mas pista molhada, asfalto molhado, devido aí a essa chuva que já caiu, não foi aquela chuvarada que nem aquela de ontem, mas já choveu na madrugada sim, Eduardo. Tá bom, Peregrini, comprar uma canoa, é o jeito. Do jeito que tá chovendo, ontem foi 4 horas de chuva, hoje mais 35 milímetros. Se concretizar, muita água novamente na cidade. Queda de árvores na cidade inteira, desde deslizamento de terra, de barranco, a coisa foi feia no dia de ontem. Mas, Peregrini, a polícia registrou 2 homicídios ontem. Onde foram? Pois é, Eduardo Silva, a madrugada de hoje e já no finalzinho também da noite de ontem, 2 mortes. Uma delas, Eduardo Silva, aconteceu no bairro de São José 3, quando um homem de 22 anos acabou sendo assassinado. Ele foi morto quando estava lavando o carro, trabalhava aí no Lava Jato e acabou morrendo num possível acerto de contas. A outra morte aconteceu no bairro da Compensa, quando um homem de 26 anos também foi executado com vários tiros. Aconteceu aí lá na rua Godim, no bairro da Compensa, ontem por volta, Eduardo Silva, de 23h30. Fora isso, alguma outra ocorrência policial de grande monta? Pois é, tem, Eduardo, tem sim, temos aí uma grande apreensão de drogas por parte da Polícia Militar. Ontem, no estacionamento de uma loja de conveniência, um carro estava aí... Grande conveniência. Oi? Grande conveniência. Grande conveniência, né? É bom que se diga também, Eduardo, que o carro estava lá no estacionamento, nada a ver lá com o proprietário da loja, né? Bom. Tá explicado. Então aí colocam a loja de conveniência como ponto de referência. Então lá fora, dentro do carro, aí que foi encontrada essa grande quantidade de droga, da grande maioria dessa droga, Eduardo, aquela skunk, né? Aquela maconha agora, que é uma maconha aí que é hidropônica, aquela que é plantada dentro da água, e é para não queimar muito a cabeça do dedo do viciado. Tá bom, Peregrini, grande especialista. Peregrini volta com outras informações às 6h25 no noticiário policial. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. As chuvas que vêm caindo nos últimos dias estão deixando assim um rastro de destruição e de isolamento nos bairros periféricos de Manacapuru, principalmente os localizados em áreas baixas e alagadiças. Ontem, por exemplo, muitas famílias tiveram que sair de casa por medo da invasão das águas. A falta de esgotos nas principais vias da cidade também é uma preocupação para lojistas e o comércio da cidade. Tem recursos para escoamento às águas em várias ruas da cidade, formando verdadeiras cachoeiras. Os poucos esgotos e bueiros que ainda resistem ao tempo estão todos obstruídos por lixos e entulhos que impedem a passagem das águas pluviais. Além da cidade, podemos dizer também que nas estradas e rodovias os buracos também já estão se tornando um grande problema para os motoristas que trafegam todos os dias. A M352, estrada que dá acesso ao município de Novo Airão, os pequenos buracos que existiam já estão virando verdadeiras crateras. O tráfego de veículos é intenso e com as chuvas a tendência é aumentar mais e mais o número de buracos. Por fim, os ramais. Os ramais, principalmente os que ainda não receberam asfalto, em época de chuva se tornam um pesadelo para os moradores das comunidades. Segundo o senhor Laércio, lá do Arapapá, é quase impossível trafegar no ramal quando chove. A lama e os entulhos impedem a passagem e muitos produtos agrícolas ficam presos na comunidade. Mesmo assim, o senhor Laércio agradece ao deputado Augusto Ferraz, que até então vem ajudando o povo daquela localidade com prestação de serviço, doando máquinas que trabalham no ramal para evitar o isolamento da comunidade. A esperança daquele povo é o governador José Melo, que no ano passado prometeu que este ano fará um novo ramal asfaltado com extensão até a comunidade do Jandira. Agora, Eduardo, só resta esperar. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6:08 de Manacapuru, vamos até Urucará. Bom dia, Valdino Castro. Bom dia, Eduardo Silva, Edson Melo e ouvinte do Jornal da Manhã.
Neste dia 20 de janeiro, a paróquia de Urucará estará iniciando a tradicional festa de São Sebastião aqui no município. O evento ocorrerá no distrito do Castanhal, a 7 quilômetros da sede. Neste ano, o tema principal, São Sebastião vivenciando o ano mariano. Ó Maria, Rainha dos Mártires, ensinando a viver a vontade de Deus. A festa ocorrerá no período de 20 a 22 de janeiro e objetiva manter as pastorais e apoiar os movimentos da comunidade. Durante os dias de festa, haverá orações, missas, leilões, vendas de guloseimas e inúmeras atrações no palco. O evento é um movimento onde os fiéis católicos se encontram para celebrar e viver sua fé. Eduardo Silva, a previsão do tempo para o município: sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 24 graus, podendo chegar a 30 graus. Valdino Castro, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Valdino. 6:09, depois de Manacapuru e Urucará, vamos até Parintins com Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Bom dia. As empresas interessadas em participar do processo licitatório para o fornecimento de produtos e prestações de serviço na Prefeitura Municipal de Parintins podem realizar inscrições de cadastro e ter acesso ao edital de cadastro geral de empresas licitantes. O processo de licitação da Prefeitura de Parintins será coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e também pela Controladoria Geral do município. Pode solicitar inscrições pessoas físicas e jurídicas interessadas em ser fornecedoras ou prestadoras de serviço da administração municipal no ano de 2017. Conforme o edital, o cadastramento será feito mediante a coleta e análise de documentações que comprove a capacidade fiscal, econômico-financeira, jurídica e também técnica das pessoas físicas e jurídicas e fornecedoras e também prestadoras de serviços à municipalidade. A partir desta etapa será encaminhada a obtenção do certificado de registro cadastral, que permitirá às empresas a participarem em licitações da modalidade convite e agilizará a substituição de documentos em licitações das modalidades tomada de preço, concorrência pública e pregão. O certificado de registro geral será expedido somente às empresas e pessoas que atenderem a todas as exigências postas no edital do CAGEL. A Prefeitura de Parintins ressalta que a obtenção do CRC não garante a participação em licitações. Para concorrer nas licitações, as prestadoras de serviço e fornecedores deverão acompanhar a divulgação dos editais e convites nos diários oficiais, imprensa e também no quadro de aviso legal da Prefeitura. Para solicitar o cadastramento do CAGEL, as empresas e pessoas físicas deverão encaminhar o requerimento à Comissão Municipal de Licitação, alocada na Rua Jonas Pedrosa, aqui no centro da cidade de Parintins, ou pelo e-mail licitapim@hotmail.com. As inscrições serão solicitadas mediante a apresentação de todo o documento ou toda a documentação exigida nos anexos do edital. Todos os documentos devem ser assinados e autenticados em cartório segundo o edital. O tempo aqui em Parintins, a previsão da temperatura hoje, temperatura mínima é 25 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. A probabilidade de chuva é de 80%. Para você que está saindo agora da Manaus Moderna com destino a Parintins, o tempo aqui é nublado e pancadas de chuva. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. De Parintins, Aderaldo Reis, para o Jornal da Manhã. 6:12 em Manaus. Burocracia bancária emperra pagamento de salários atrasados de servidores da Prefeitura de Iranduba, que tem dívidas milionárias herdadas da gestão anterior. Vamos aos detalhes com J. Rai. Os números iniciais apontam para uma dívida de mais de 3 milhões de reais em salários do mês de dezembro do ano passado, em alguns casos 13º salário e férias vencidas. Essa é apenas uma pequena parte das dívidas astronômicas herdadas pela gestão do prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, que sucedeu a ex-prefeita Madalena de Jesus, a Madá.
Em quase 20 dias de administração, o novo governo ainda não conseguiu pagar os servidores com os salários em atraso por falta da liberação das senhas e cadastros por parte do Banco do Brasil. Segundo nota divulgada na noite de ontem pelo secretário da Casa Civil da Prefeitura de Iranduba, George Gomes, isso impede qualquer transação financeira, incluindo o pagamento de salários. Ainda de acordo com George Gomes, a Prefeitura protocolou documento junto ao Banco do Brasil pedindo urgência no procedimento e espera que hoje tenha uma resposta positiva. O secretário também disse textualmente que em dezembro de 2016 foram repassados ao município pelo governo federal cerca de 4 milhões de reais do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, mas grande parte desse dinheiro foi utilizada para diversos pagamentos. Ele não disse na nota, mas o que dá para entender é que naquele período, dezembro do ano passado, a folha de pagamento ficou em segundo plano e outras prioridades foram contempladas. Na nota do secretário da Casa Civil, George Gomes, ele também revela que a atual gestão encontrou dívidas de 4 milhões de reais de empréstimos descontados dos salários dos servidores e não repassados à Caixa Econômica Federal, 8 milhões de reais não repassados ao Imprev, Instituto Municipal de Previdência, só no ano passado, e uma quantidade de milhões não especificada de débitos para com fornecedores. Às 10 horas da manhã de hoje, o prefeito Francisco Gomes irá à sede do Ministério Público local para uma audiência com a promotora Carla Guedes. Na ocasião, ele vai apresentar à promotora um relatório de como recebeu a prefeitura no início deste mês. Representantes dos sindicatos dos servidores públicos municipais e dos trabalhadores em educação também participarão do encontro na sede do Ministério Público. J. Rai para o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã abre espaço para a gerência do Banco do Brasil em Iranduba e também para a ex-prefeita Madalena de Jesus, caso ambos queiram se pronunciar a respeito das informações contidas na matéria que acaba de ser veiculada. Agora 6h16 em Manaus. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, anunciou que vai investir 29,6 milhões de reais na construção de novas instalações portuárias públicas de pequeno porte nos municípios amazonenses de Silves e de Anori. Unidade de referência no atendimento cardiovascular no Amazonas, a Fundação do Coração Hospital Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, recebeu ontem um novo aparelho de ecocardiograma infantil. Primeiro do modelo na região norte do Brasil, o equipamento fornece imagem tridimensional em tempo real, ampliando a capacidade de diagnóstico de doenças do coração, acelerando as indicações de tratamento e cirurgias corretivas para a cura da doença. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Pedro Elias de Souza, a aquisição faz parte do pacote de investimentos na modernização da rede promovido pelo governo do Amazonas. Somente com o novo ecocardiógrafo, 239 mil reais foram investidos com a perspectiva de ampliar atendimentos. O Cine Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Central, está oferecendo 94 vagas de emprego para trabalhar no gasoduto de Urucu, no município de Coari. As funções estão em aberto para confeiteiro, camareira, governanta, açougueiro, ajudante de cozinha, chefe de limpeza e técnico de nutrição. Todas as funções pedem experiência comprovada na área e o trabalho no gasoduto ocorre pelo sistema de revezamento de 14 dias no local de trabalho e 14 dias em casa. Os interessados que antecederem ou que atenderem ao perfil solicitado pela empresa devem acessar o portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho no maisemprego.mte.gov.br, selecionar o link, reservar a vaga, imprimir a carta de reserva e se dirigir ao posto do Cine Manaus para a qual a carta foi direcionada. A Polícia Militar do Amazonas realiza nesta quinta-feira no pátio do Comando Geral no bairro de Petrópolis solenidade militar para apresentar a nova composição do comando da corporação
após as nomeações feitas pelo governador José Melo. Para o cargo de comandante-geral foi nomeado o coronel Davi de Souza Brandão, em substituição ao coronel Augusto Sérgio Farias, que estava no cargo desde junho de 2016. Para o cargo de subcomandante foi nomeado o coronel Walter Rodrigues da Cruz. O coronel Domingos Sávio de Souza permanece no cargo de chefe do Estado-Maior da Polícia Militar. A Eletrobras Distribuição Amazonas está oferecendo a última oportunidade para que os consumidores possam quitar seus débitos junto à distribuidora com direito a desconto de até 100% de juros e multa na negociação de contas de energia atrasadas, estendendo até o dia 31 de janeiro o prazo para as negociações. Um total de 10.858 clientes em todo o estado já negociaram seus débitos, aproveitando os descontos e flexibilização das parcelas. O cliente pode parcelar seus débitos por meio da central de atendimento no 0800 701 3001 em até 5 vezes, evitando assim filas e deslocamentos até os postos de atendimento. A Prodan, a empresa de processamento de dados do Amazonas, acaba de lançar um edital para cadastro de novos fornecedores e atualização de dados dos já cadastrados. O documento está disponível no site www.prodan.am.gov.br. As inscrições devem ser feitas na sede da empresa, localizada na Rua Jonatas Pedrosa, Praça 14, até o dia 10 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA, iniciou os preparativos de maquinário e trabalhadores para o serviço de recuperação, conservação e manutenção da estrada de Balbina, a rodovia AM 1240, que liga a sede do município de Presidente Figueiredo à vila de Balbina. O investimento da ordem de R$1.588.043,53 visa a recuperação dos 75 quilômetros de extensão da via. O governador José Melo reuniu-se na manhã de ontem em Brasília com o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Na pauta, a liberação de recursos do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin, para a recomposição de áreas afetadas pelas chuvas e uma articulação com a instituição internacional para a criação de uma linha de financiamento voltada a empresários interessados em investir em atividades econômicas ligadas ao projeto da nova matriz econômica e ambiental do José Estado. Melo fez um convite formal para que a diretoria do BID venha a Manaus nos próximos dias, ocasião em que se reunirá com setores empresariais e com representante do governo para discutir o apoio do banco ao projeto por meio da liberação de linhas de crédito. Em contrapartida, o governo do estado está investindo em infraestrutura e no fomento de atividades econômicas que possam trazer desenvolvimento ao interior. Nosso governo está investindo na recuperação de estradas e vicinais e incentivando a implantação de viveiros para a criação de peixe em cativeiro, ao mesmo tempo em que busca parcerias para fomentar as atividades ligadas à matriz econômica, disse o governador, que também articula em Brasília a liberação de um empréstimo de R$300 milhões junto ao Banco do Brasil, recursos estes que serão usados principalmente em infraestrutura e no fomento ao projeto da matriz econômica. Entre as propostas do governo estão a piscicultura e a fruticultura, mas a ideia é aproveitar ao máximo o potencial natural do estado e estimular a geração de emprego e renda nos municípios com vista ao desenvolvimento sustentável. A previsão é de que a reunião entre o BID e os empresários aconteça num período máximo de 10 dias aqui em Manaus. Nesta quarta-feira, o governador José Melo terá uma reunião prévia no Fórum Permanente de Governadores para alinhamento da pauta que será apresentada ao presidente Michel Temer. Polícia. 432 presos provisórios da capital tiveram liberdade concedida durante a primeira semana do mutirão carcerário do Tribunal de Justiça do Amazonas, sendo que parte deles terá que usar tornozeleira eletrônica, além de outras medidas definidas pela Justiça. O mutirão foi instituído pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, no último dia 10 de janeiro, com a finalidade de reduzir a tensão no sistema prisional do estado, que registrou rebeliões, fugas e morte de 64 detentos no início deste ano. O balanço parcial do mutirão foi divulgado nesta terça-feira, durante o anúncio da realização da Semana da Justiça Criminal, um esforço concentrado que será implementado pelos tribunais de justiça de todo o país, por recomendação da presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. A ideia é que o judiciário concentre esforços em cada estado para a análise dos processos de presos provisórios. 6h26 em Manaus. Vamos ao resumo da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Pellegrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. O cabeleireiro Francisco Machado dos Santos foi preso na noite da última segunda-feira na rua Manaus, no bairro da Compensa. Com eles foi encontrado, Eduardo, 2 quilos de drogas entre cocaína e maconha, além de uma pistola 940 e munição. Conforme a informação do capitão Renan Carvalho, Renan da Rocan,
O policiamento especializado ao CPE esteve no local e a Rocan mais uma vez prendendo, fazendo flagrante aí na cidade. O mesmo foi encontrado também uma balança de precisão e uma arma de fogo, além de R$41. Apesar de vender droga, o cabeleireiro traficante estava liso. De polícia e mais de polícia. Jonas Araújo do Carmo, 25 anos, foi detido na rua Filco, no bairro Armando Mendes. O mesmo tem um mandado de prisão em aberto. A prisão deu-se por volta de 3h55 dessa madrugada e foi realizada por policiais da 25ª SICOM. Jair Roberto Vielo Douzanes, 21 anos, foi detido na Avenida do Turismo, no Tarumã, em posse de um veículo Voyage cor branca, com restrição de roubo, ou seja, ele estava pilotando, estava dirigindo um carro roubado. Tá aí, mais uma vez aí, uma ação dos policiais lá dali da estrada do Tarumã, no novo posto ali, com todos do Batran, aquela área ali, comandada pelo Major Carliomar, é quem comanda o Batran e fez ontem mais uma grande apreensão. 3 homens foram detidos na rua Itamaracá. O Eduardo conhece, aí na área do centro da cidade, após roubar 2 celulares que foram recuperados às 22h47 por policiais da 24ª SICOM. A rua Itamaracá ontem esteve aí com presença maciça da polícia na gloriosa rua Itamaracá, área central da cidade. Pronto socorro, 28 de agosto, plantão tranquilo durante a noite e madrugada, sem registros de violência. Pronto socorro João Lúcio, com apenas 2 atendimentos por violência. Um deles, um homem que apanhou da população. Ele foi roubar celular, Eduardo Silva, e meteram a peia nesse homem, um menor de idade que acabou apanhando e levado ao pronto-socorro. No pronto-socorro Platão Araújo, nenhuma ocorrência também por violência durante a noite e madrugada. É a polícia militar que está nas ruas, a polícia agora com o coronel Walter Cruz, agora já nas ruas também desde o começo da semana, e a bandidagem já está pegando o beco. Ontem, muitos carros de polícia nos principais cruzamentos da zona leste da cidade. Com isso, a diminuição nas ocorrências de pronto-socorro. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. 20 minutos dessa madrugada. O bairro de São José mais uma vez foi palco de um assassinato e um homem morreu a tiros no bairro de São José 3. Foram 2 balaços que tiraram a vida desse homem, que ainda não foi identificado. O acusado também fugiu sem ser identificado. Bairro da Compensa, 21 horas. Um homem de 22 anos foi assassinado a tiros. O crime aconteceu, repito, no bairro da Compensa. A vítima, segundo as primeiras informações, poderia aí estar envolvida em um acerto de contas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar pela dupla cena, concurso de número 1596, sorteadas ontem à noite. Acumulou ambas as faixas de premiação. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, no dia 19, R$4.200.000. No primeiro sorteio, na primeira faixa de premiação da dupla cena, concurso 1596, as dezenas sorteadas foram 03 e 05, 11, 25 e 26 e 42. Na segunda faixa de premiação, as dezenas foram 13, 18, 21, 39, 49
1.100.150. Vamos falar agora de Lotomania, concurso de número 1728. 20 acertos, não houve acertador. Estimativa de prêmio do próximo concurso, 5.400.000 reais. Com 19 acertos, 5 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma, 56.032 reais, 28 centavos. 18 acertos, 113 apostas ganhadoras, o prêmio 1.549 reais e 57 centavos. O azarão também não deu sorte. Vamos às dezenas da Lotomania, concurso de número 1728. 02 17 24 25 27 35 38 39 42 43 46 48 57 58 61 70 77 81 89 e 99. Vamos agora aqui na concurso de número 4.287, que também acumulou na faixa principal, a faixa da quina, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso hoje, 1.100.000 reais é o prêmio. A quadro teve 37 apostas ganhadoras, para cada um prêmio de 8.597 reais e 85 centavos. O terno teve 3.355 apostas ganhadoras com premiação individual de 142 reais mais 58 centavos. Atenção para as dezenas do concurso 4.287 da quina, anote. 37 39 46 54 e 70. Vamos repetir as dezenas da quina, concurso 4.287. Confira. 37 39 46 54 e 70. O assunto agora é Time Mania, concurso 982, que para variar acumulou 7 acertos. Ninguém. Estimativa de prêmio do próximo concurso, 15.300.000 reais. 6 números acertados, 7 apostas ganhadoras, 35.062 reais e 69 centavos é o prêmio. O time do coração foi o Juventus de São Paulo. As dezenas foram estas: 06 20 21 29 42 57 e 60. Repetindo, 06 20 21 29 42 57 60. 6h37 em Manaus. Esportes. A CBF decidiu abrir a todas as emissoras interessadas o sinal do jogo da amizade amistoso entre Brasil e Colômbia, que será realizado em benefício da Chapecoense. Os direitos de transmissão do jogo serão repassados a canais abertos e fechados do Brasil e do exterior de maneira gratuita. O jogo será no próximo dia 25, quarta-feira, às 21h45 no horário de Brasília, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O Vasco apresentou na tarde desta terça-feira o meia Wagner, de 31 anos, que estava no futebol chinês. Durante a entrevista coletiva, o presidente do clube, Eurico Miranda, ainda confirmou que o atacante Luiz Fabiano está bem próximo de um acordo com o Cruz Maltino. Autor do gol da classificação do Flamengo contra o Cruzeiro na Copa de São Paulo, Vinícius está na mira do Barcelona. Quem garante a informação é o Jornal Esporte da Espanha, afirmando que o clube catalão já se movimenta nos bastidores para garantir a contratação de jogador de apenas 16 anos e identificando-o como a joia mais desejada. A campanha histórica da Chapecoense na Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao final na noite chuvosa desta terça-feira. A equipe alviverde foi derrotada pelo Paulista por 1-0 no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, em duelo pelas quartas de final do torneio. Últimas notícias. O dólar fechou em queda ontem perto de R$3,20, influenciado pela volta do Banco Central ao mercado cambial e também pelo recuo da moeda no exterior. A moeda norte-americana caiu 0,80% frente ao real, vendida a R$3,2124, depois de ter acumulado ganho de 1,98 nos 2 pregões anteriores. A Bovespa fechou em alta nesta terça-feira com as ações de construtoras e do setor de educação entre os principais destaques positivos. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa Brasileira, subiu 0,82% nesta terça-feira para 64.354 pontos. A ONU estima que o país perdeu 8% de seu PIB em 3 anos. Entre 176 países do mundo, apenas 5 terão desempenho pior que o Brasil em 2017. A projeção das Nações Unidas é de que o PIB brasileiro tem uma expansão de apenas 0,6% em 2017. A taxa é mais baixa entre todas as economias do G20 e no mundo.
mundo, apenas a Síria, Venezuela, Guiné Equatorial, Equador e Trinidad e Tobago terão um desempenho mais fraco. Para 2018, a previsão é de uma expansão de 1,6%. E enquanto o FMI baixou as suas expectativas de crescimento para a Argentina, o presidente Maurício Macri reiterou que contempla com a terceira economia da América Latina cresça apenas 3% em 2017. A produção acumulada de aço bruto no país em 2016 totalizou 30,2 milhões de toneladas, uma queda de 9,2% em comparação a 2015. A produção de laminados somou 20,9 milhões de toneladas no ano passado, o que representa uma redução de 7,7% em relação ao ano anterior. A multinacional britânica Rolls-Royce disse que pagou 9,32 milhões de dólares, cerca de 29,9 milhões de reais em propina para fechar contratos com a Petrobras. A informação está no termo do acordo de leniência assinado entre a empresa e autoridades americanas. Em troca da redução de punições, empresas suspeitas de corrupção aceitam colaborar com as investigações. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira e local da Odebrecht Engenharia e Construção de B para CC. Nessa categoria, a empresa tem um risco de crédito considerado muito alto, com algum tipo de inadimplência provável, segundo a tabela da Fitch. Conforme antecipado ontem pelo Jornal da Manhã, os Correios confirmaram que começam em fevereiro a oferta de seu serviço de telefonia celular. Segundo a estatal, seu projeto piloto será em São Paulo. Na sequência, os planos serão oferecidos em Belo Horizonte e Brasília. A meta é chegar a todos os estados até o fim do ano. Inicialmente, informou os Correios, serão oferecidos apenas planos pré-pagos, chips e recargas. 6:46. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial e se une com investidores, que vê mais disposição para investimentos no Brasil. Existe mais disposição em investir no Brasil agora. Os investidores prestaram mais atenção em algumas questões básicas, que o Brasil já está crescendo nesse trimestre. Mesmo que a média do PIB de 2017 com 2016 seja baixa, mas o crescimento durante o ano de dezembro de 2017, comparado com dezembro de 2016, é um crescimento grande de 2% e um crescimento ainda maior em 2018, afirmou ele. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, indica que 47% dos brasileiros reprovam a reforma da Previdência. Apesar da maioria ser contra a reforma, 60% admitem não ter mudado sua maneira de agir com relação à aposentadoria, especialmente por não terem refletido sobre o assunto, menos 28%. O presidente Michel Temer colocou nesta terça-feira as Forças Armadas à disposição dos governos estaduais para combater a crise no sistema penitenciário, que já matou mais de 130 presos, principalmente em confrontos entre integrantes de facções criminosas que atuam nos presídios, disse o porta-voz da presidência, Alexandre Parola. A atuação das Forças Armadas acontecerá sob concordância dos governadores e os militares ficarão sob comando do Ministério da Defesa, disse Parola em breve declaração à imprensa no Palácio do Planalto. Eles atuarão dentro dos presídios, especialmente em inspeções das penitenciárias para a apreensão de materiais proibidos nas cadeias, como armas, drogas e telefones celulares. Sem um embaixador israelense no país, há cerca de um ano, o Brasil aceitou a indicação do nome de Yossi Sheli para o posto, afirmou nesta terça-feira o Ministério das Relações Exteriores. As notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2016, serão divulgadas nesta quarta-feira, hoje, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. A princípio, elas seriam divulgadas somente na quinta-feira, amanhã, dia 19, mas o governo resolveu antecipar o resultado. A coletiva está prevista para as 11 horas da manhã. Agora, 6:48 em Manaus. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou na tarde desta terça-feira que subiu para 53 o número de mortes investigadas no estado por suspeita de febre amarela. O total de casos suspeitos passou de 152 para 184. Das 53 mortes, 22 já são consideradas casos prováveis e pendentes de um resultado de exame laboratorial. O Ministério da Saúde Pública do Uruguai recomendou nesta segunda-feira a todas as pessoas que com viagem marcada para o Brasil que vacinem-se contra a febre amarela, depois que o governo de Minas Gerais decretou emergência em saúde pública no dia 3 de janeiro no leste do estado por conta do surto da doença. Um avião de combate da Força Aérea da Nigéria em missão contra o grupo extremista Boko Haram bombardeou por engano um acampamento de refugiados nesta terça-feira, provocando a morte de mais de 100 pessoas.
O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MTST, Guilherme Boulos, foi liberado da delegacia onde estava preso desde a manhã de ontem na zona leste de São Paulo, após assinar um termo circunstanciado, medida usada para ocorrências de menor potencial ofensivo. Boulos foi detido por resistência durante reintegração de posse de terreno ocupado em São Mateus e ficou cerca de 10 horas na delegacia. Outro detido, o sem-teto José Ferreira Lima, também foi levado ao 49º Distrito Policial e liberado nesta noite. Agora 6h49. Em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando com a Tarde de Salvador. Sargento da PM morre após reagir à tentativa de assalto em farmácia. O que diz a Tribuna da Bahia. Corpo de turista mineiro é encontrado em Santa Cruz, Cabrália. Destaque do Globo do Rio de Janeiro. Governo cancela anúncio de acordos do Plano Nacional de Segurança. Folha de São Paulo. O ministro da Defesa diz que militares não vão lidar diretamente com presos. O Estado de São Paulo. Detentos voltam a se rebelar em Alcaçuz e ameaçam confronto campal. No Planalto Central, destaque do jornal Correio Brasiliense. Ludmila vai entrar com pedido de prisão contra o apresentador brasiliense que a chamou de macaca. Principal matéria de capa do jornal Valor Econômico. Projeção do PIB será revisada e terá valor baixo, diz Meirelles. Em BH, destaque do estado de Minas. Sobe para 53 o número de mortes suspeitas por febre amarela. Vamos voltar ao Recife com o destaque do Jornal do Comércio. Pernambuco receberá 10,8 milhões de reais do governo federal para investir na segurança dos presídios. Porto Alegre, Jornal 0 Hora. Homem é morto no meio da rua 8 horas depois da execução de mãe e filho. Brasil Econômico. Com inflação mais baixa, ONU projeta alta de 0,6% do PIB brasileiro em 2017. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Agora. Greve. Rodoviários descumprem ordem judicial e cruzam os braços. Jornal do Comércio. Navio-porto é opção logística. O que diz a crítica? Transporte coletivo parado afronta a sociedade. Principal matéria de capa do Jornal Amazonas em Tempo. Rodoviários causam prejuízos. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Adraldo Reis, Valdino Castro, Alberto Zegdeg e J. Rai. Boletim policial com Alberto Pellegrini. A técnica foi de Itamar Jardim, Milton Cabral e Arane Sampaio, com supervisão técnica de Carlos Luiz Silva. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. (96,9)